Toma isso aqui. Já sei pra quem ligar. Oi, pode falar. Jeff, você tá fazendo review dos Caça-Fantasmas, né? Ah, claro, mas você já assistiu? Ainda não, mas você já falou de todos os filmes? Sim, eu já falei de todos. Todos mesmo? Sim, todos mesmo. Jeff, por que um fantasma de um filme passou na minha casa? Ok. Talvez eu esqueci de um filme durante minhas reviews de Caça-Fantasmas. Você falou do primeiro, do segundo e esqueceu do Afterlife? Não, na verdade eu fiz um vídeo falando deles. Você falou até mesmo daquele filme? Olha só, o próximo vídeo pode ser sobre curiosidades. Sabe? Algumas coisas que eu não consegui incluir. Jeff. Como, por exemplo, vocês sabiam que a ideia principal para os personagens principais do primeiro filme seria ser baseados em arquétipos do Mágico de Oz? Como, por exemplo, o Venkman, Ray e o Egon sendo bem similares ao Espantalho, o Homem de Lata e o Leão? E não é só isso, essa ideia teve uma pequena referência no final de Afterlife. O Egon era o cérebro. O Ray era o coração. O Peter só era tranquilo. E você era? O sensual. Jeff. Eu tenho mais uma. Você sabia que a cena do Ray sendo possuído no Caça-Fantasmas 2 seria um pequeno subplot que ocorreria ao longo do filme? Tanto que uma das cenas seria o Ray dando sinais de estar possuído, dirigindo a milhão por aí, colocando a vida deles em risco. Essa cena foi até colocada no filme, mas ficou um pouquinho fora de contexto, parecendo apenas que ele tá com pressa, mas dá pra ver a reação dos dois que tem algo estranho. E também esse subplot não foi descartado totalmente, ele foi até parar nas comics. Jeff! Tá, eu admito. Eu pulei o 2016. Mas por quê? Há muito tempo atrás eu quis fazer um pequeno desafio. Eu peguei pra assistir 3 filmes. Na época, os 3 filmes eram considerados os piores. O reboot de Quarteto Fantástico, Esquadrão Suicida e, é claro, Caça-Fantasmas 2016. O Quarteto Fantástico foi um tédio. Esquadrão Suicida foi bem ruim. Mas o 2016 foi tão ruim. Mas tão ruim que eu prometi nunca mais assistir ou citar esse filme pelo resto da minha vida. Eu prefiro fingir que ele nunca existiu. Mas Jeff, esse é o problema. O filme em si, só pelo trailer, já causa problemas. Houve discussões e brigas na época que o trailer saiu. Só o fato de mencionar esse filme já causou uma confusão. O AVGN disse que não faria review porque não gostou do trailer, e teve matérias reclamando com ele só porque ele disse isso. Por muito tempo as pessoas não podiam falar de Caça-Fantasmas sem o espírito desse filme surgir e causar confusão de alguma forma. E por causa do Jeff ignorar a existência dele? Exatamente. O filme fica mais forte com o tempo, e mais pessoas irão cobrar pra você ver ele. Então, a única maneira de me livrar dele É fazendo a review do filme. E como é que isso ajudaria? Se você fizer uma review, talvez enfraqueça ele, e com isso podemos capturá-lo. Então, faz logo essa review. Eu vou ir pegar o equipamento e vou me encontrar com a sanidade. Logo estaremos aí. Nossa, ainda bem que eu não sou você, hein? Mas que merda! Como dito antes, depois de Caça-Fantasmas 2, boa parte dos atores ficou relutante em fazer uma sequência, e com a ideia de Caça-Fantasmas Hellbent sendo descartada ou empurrada pra frente cada vez mais, uma sequência parecia ser realmente possível. Só que com um novo jogo a caminho, os atores deram uma chance e gravaram suas falas nele, e com o sucesso absoluto que foi esse jogo, mostrou que a franquia ainda tinha forças, então uma corrida para a sequência começou novamente.
Paul Feig foi escolhido para ser o diretor do filme e já veio com um plano de reboot e com um cast completamente feminino, e também confirmou a intenção de ter mulheres hilárias no filme. Ele também decidiu dar um grande foco à improvisação, e eu irei me aprofundar nisso mais tarde. Com isso, o primeiro trailer saiu e já começava errado, mostrando que 4 cientistas salvaram Nova York, sendo que todos sabemos que apenas haviam 3 cientistas. Winston era apenas alguém que queria um emprego, e também contando com algumas das piores piadas do filme, e claro, Leslie Jones fazendo papel de uma negra estereotipada, gritando em plenos pulmões cada uma de suas falas e com vários trejeitos. Juntando tudo isso no trailer, tinha tudo pra dar certo, não é? Mantenha em mente que nessa época ainda não era comum ter reboots de franquias ou até fazer troca de gênero de alguns personagens. Mas mesmo assim, o trailer não agradou e rapidamente se tornou um dos trailers com maior número de dislikes no YouTube inteiro. E não parou por aí, infelizmente. Para melhorar ainda mais a situação, a mídia decidiu se intrometer. O site de notícias Screen Crush chegou a dizer: o que está realmente acontecendo é que um certo subjunto de pessoas na internet tem uma fixação doentia em odiar o remake dos Caça-Fantasmas e que estão se unindo para rejeitá-lo. E também, como dito antes, muitas pessoas viram o personagem da Leslie no filme e acharam extremamente ofensivo e estereotipado. E ela, claro, deu uma resposta a isso. Ela chegou a dizer no Twitter: por que uma pessoa normal não pode ser um caça-fantasma? Eu acho que isso não responde a pergunta, mas... ok, né? Outra atriz do grupo, agora a Wig, chegou a dizer: o fato de haver tanta controvérsia por sermos mulheres foi surpreendente para mim. Algumas pessoas disseram coisas muito ruins sobre o fato de que havia mulheres. Isso não me deixou brava, apenas me chateou. Estamos realmente honrando esses filmes. E isso pra mim reflete aquilo que eu sempre coloco no começo dos meus vídeos. Pois não me leve a mal, eu odeio realmente muitos filmes e séries, mas isso não justifica ir lá e atacar os atores. Eles são apenas pessoas contratadas para estabelecer o seu papel. Eles não têm culpa do roteiro ou da direção do filme em si. Também teve a polêmica com o Angry Video Game Nerd, que só porque ele disse que não vai ver o filme porque não gostou do trailer, a mídia saiu atacando ele. E claro, pessoas no Twitter até o chamaram de misógino por causa disso. E em meio a toda essa confusão, como é que ficou o filme? O filme começa com um tour por uma antiga mansão que aparentemente é mal assombrada. O Sr. Aldridge chamou os empregados, mas ninguém apareceu. Durante a noite, um por um, eles foram mortos a facadas quando estavam dormindo. Mais tarde, descobriram que a grande culpada era sua filha mais velha, Gertrude Aldridge. Em vez de entregá-la à polícia, ele a trancafiou neste porão. E durante a noite, o guia é levado até o porão, onde é atacado e escapa por pouco. Cortamos então para Erin Gilbert, que está se preparando para uma palestra. E aí já vemos o primeiro problema do filme: estereótipos. A personagem dela é claramente a nerd do grupo, porém ela é tão exageradamente nerd que dói. Eu vou dar a minha palestra agora no Salão Grande, que é bom porque eu tenho ideias enormes que eu vou espalhar. Cruza os dedos. Não que cruzar os dedos vai adiantar alguma coisa, porque não vai. Já foi provado que superstição pode gerar uma incrível melhoria no desempenho. Exato. Eu não acerto uma. Ah, sim, o segundo problema. Lembra que eu falei pra vocês que o diretor queria dar uma grande ênfase em improviso? Nesse filme, ao invés do improviso ser uma fala aqui e ali, o improviso se define em pegar uma piada e esticar o máximo possível até você pedir clemência. Eu vou tentar sair daqui sem tropeçar no chão. Eu não quero ligar pra minha mãe e dizer: ai! Quando eles mudam de direção, você tem que... Ding dong! E ainda estamos nos primeiros 7 minutos de filme.
Enquanto ela ensaiava a apresentação, um senhor vem falar com ela sobre um livro que ela publicou. Porém, ela não havia publicado nenhum livro. Escreveu fantasmas do passado, literais e figurativos. Olha, foi há muitos anos e foi só uma piada entre duas amigas, só isso. A primeira frase é: isto não é uma piada. Com isso, ela descobre onde a ex-amiga dela está trabalhando e vai até lá cobrar a satisfação pelo livro. Botou o livro na internet sem a minha permissão. A gente não conseguiu provar nada que tá naquele livro. Ah, tá de palhaçada? Por quê? Só tem uma bolinha miserável. O troço vem água pura só com uma bolinha desmilinguida. Espero que tenham gostado dessa piada com a sopa, pois não será a última vez que vocês verão ela. Conhecemos também a Hotsman, que é a engenheira do trio, e elas dizem ter gravado sons de um fantasma. Há alguns meses passamos 8 noites no Hotel Chelsea. Mas depois, no laboratório, quando a gente revisou a gravação... Brincadeira foi boa, engraçada e nojenta. Mas nojenta ainda se eu dizer que saiu pela frente. What? Com a notícia de uma mansão mal assombrada, elas correm para tentar pegar o primeiro fantasma. E ao chegar lá, temos esse diálogo. O Garrett viu ela na terça e eu acho que ele se molhou todo. Para com isso, eu não cheguei a me borrar. Ele me ligou aos prantos dizendo: ai meu pai, me borrei. E vocês guardaram uma amostra do material? Uma amostra? What the fuck? Ao investigar a mansão, a porta se abre e o fantasma aparece novamente. O meu nome é Erin Gilbert, doutora em física de partículas. A gente viu um fantasma. A gente viu um fantasma. Fantasmas existem e eu acredito em fantasmas. Eu vi. Quem é essa doida? É paia! Você é cringe! Engraçado como do nada esse vídeo foi parar online e do nada o chefe dela já tá sabendo. Tipo, cacete, o canal da amiga dela é tão popular assim? E ela simplesmente deixou a amiga upar o vídeo online, sendo que ela antes estava reclamando por ter publicado um livro? Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Depois do vídeo viralizar, ela é demitida e as amigas são expulsas da faculdade. Numa das piores cenas desse filme. E se querem estudar fantasmas, vão pra outro lugar porque eu só tenho 2 palavras pra vocês. Não vai dizer vaza. É uma palavra só. Vazar. Acho que eu vi um fantasma. Ah não, é só um passarinho. Tchau, a porta é ali. Não ouviram? Vou aumentar o som. É um comportamento bem infantil. Enquanto isso, no metrô conhecemos Patty, que ao falar com uma pessoa que estava agindo esquisito, ela decide então seguir ele, pois ele anda nos trilhos do metrô. Ela então encontra um dispositivo estranho e dá de cara com um fantasma. Cortamos então para Rowan, um cara que trabalha em um hotel e que está trabalhando em uma máquina para quebrar a barreira do nosso mundo e dos fantasmas. Sim, gente, esse é o nosso vilão. Amedrontador, não é? Enquanto isso, as garotas arranjam um lugar para ficar e escolhem o segundo andar de uma loja de comida japonesa. E com isso temos o retorno dessa incrível piada. O que é isso? Ah, sopa picante de camarão. Parece lavagem com um camarão e eu acho e espero que aquilo seja um cogumelo. One time is funny, 2 times is fucking annoying, no? E também conhecemos Kevin, que veio se oferecer para a vaga de recepcionista. E como boa parte do cast se define em estereótipos, vocês devem estar se perguntando qual é o estereótipo. Burro. O personagem dele é burro. Vamos esquecer essa pergunta? Ah, eu esqueci. Ótimo. Não, eu esqueci, não sei o que perguntaram. Por que os seus óculos não têm lentes? Ah, tá, elas viviam embaçadas, e aí eu tirei. Mas claro, vocês devem estar achando que eu tô exagerando. Como é que ele pode ser simplesmente burro? Ele é burro a um nível de que se ele ouve um barulho alto, ele cobre os olhos. Porque, entenderam? Ele é burro. É engraçado porque ele é burro. E para a cereja do bolo de merda, ele é constantemente assediado pela nerd do grupo. Assim. Kevin! Oh, que nome másculo. A gente devia começar com aquela pergunta. Você tá com alguém? E eu pedi que ele bolasse alguns logotipos pra gente. Mostra tudo. Claro. Ui! Sossego facho. Porque, aparentemente, assédio é engraçado quando se é com homens. Odeio café. Eu bebo. Desperdício de café. This isn't even a promo, but at this point, what the actual fuck is wrong with you?
A Patty então aparece para falar da situação do metrô, e ao chegar lá, elas dão de cara com o mesmo fantasma de antes. E o equipamento mal está funcionando para conter ele, mas mesmo assim, o fantasma explode quando o metrô bate nele. Podemos matar um fantasma? Ok, né? A Patty simplesmente decide largar o trampo dela e entrar para o grupo, e diz que também pode conseguir um carro para elas usarem. E depois de atualizar as Proton Packs para algo mais portátil, elas decidem testar, e não dá muito certo. E depois disso, a Erin fala como começou a acreditar em fantasmas. E não vou mentir, isso foi uma cena muito boa. Quando eu tinha 8 anos, morreu uma megera que era minha vizinha. Naquela noite, eu acordei e ela estava ao lado da minha cama. Ela fez isso toda noite, durante 1 ano. Contei para os meus pais e não acreditaram. Só a Abby acreditava em mim. Só que, claro, não demora muito até a cena ser estragada por elas mostrando como apresentavam isso na escola, levando toda a seriedade disso para o ralo. Com isso, temos a aparição surpresa de Bill Murray, que diz que elas são uma farsa e que não devem ser levadas a sério. Erin, já cansada dessa situação, decide atacar o Dane-se e ir atrás de fantasmas, não por aprovação, mas sim porque é certo. Somos cientistas e tem a Patty. Valeu. Nós acreditamos em resultados concretos e comprovados. É o que importa. É isso mesmo. Amém. Só que logo ela é interrompida por isso. Vamos pegar um fantasma para trazer pro laboratório. Kevin. Fala, chefe. Atende o telefone, tá tocando. Meninas, qual dessas fotos me faz parecer um doutor? Desculpa, essa é a única piada que eu legitimamente ri nesse filme. Mas não se preocupem, não acontecerá novamente. As garotas então estão a caminho do seu próximo caso, quando o namorado da Erin aparece. Lembram-se dele? Pois é, nem eu lembrava. E ele veio incluir algo de bom pro filme? Não, pois depois disso ele nem aparece mais. Você não contou do livro que tinha escrito e agora tá todo mundo dizendo que você é uma maluca caçadora de fantasmas. Olha só, eu não ligo se me acham louco, eu não ligo para o que você pensa nem ninguém, porque o que fazemos aqui, o que fazemos é inovador. É sério, nosso trabalho é importante. E claro, como de costume, temos uma piada que só serve para estragar o clima e arrastar a cena ainda mais. Elas vão até o teatro investigar e elas encontram um manequim possuído, que confesso é bem agoniante de olhar, mas no bom sentido. E ao atacar ele, o manequim se quebra, revelando a forma original do fantasma, que voa para o meio do show. E depois de fazer muito esforço, as 4 conseguem empurrar o fantasma para a armadilha, fazendo sua primeira captura bem sucedida. Em quase 1 hora de filme! Elas voltam para comemorar e o Bill Murray está lá para ver se o fantasma é real. E lembra da Erin falando que tava tipo, dane-se, vamos capturar porque é certo. Estamos em resultados concretos e comprovados. É o que importa. É isso mesmo. E estamos quase pegando um, em breve. Depois vamos estudá-lo e escrever sobre ele. Agora ela está se incomodando com as provocações dele e quer liberar o fantasma. Porque, claro, isso é algo muito responsável de se fazer. Olha só que situação. Eu tô aqui, vocês têm um fantasma e não dá pra ver. Deve achar que a gente tá inventando tudo isso. Acho. Quer ver? Eu estou doido pra ver. Então eu vou mostrar agora mesmo. Dá licença? Por que você tá querendo impressionar esse cara? Não sei o que me deu. Tudo bem, não esquenta. Gasparzinho. E com isso elas acabam matando ele. Eu não tô zoando. Elas literalmente mataram o Bill Murray nesse filme. A vida de caça-fantasma não é pra ele. As meninas são levadas ao prefeito, que diz para elas pararem com as atividades e que agora o governo vai assumir o caso. E que vão dizer ao público que elas armaram tudo isso. E temos... isso. Liga para esse número se tiver mais informações. O governo americano não precisa da ajuda de amadores, então voltem pro seu restaurante chinês e deixem com a gente. Nós somos os caras. What? Sério, que merda de cena foi essa? Depois disso, elas voltam a treinar com o novo equipamento e... Pera, elas não foram proibidas de caçar, então... Por que o equipamento novo?
Anyway, elas triangulam todos os casos e descobrem o hotel, que pode ser o local onde o vilão quer quebrar a barreira. Ao chegar lá, vemos Janine fazendo uma aparição surpresa, e ela logo fala do zelador, que, adivinhem, é ele que está fazendo uma máquina que irá quebrar a barreira. Atrás disso há milhões de almas. Almas que veem o mundo como ele é. Um monte de lixo. Lixo que precisa ser purificado. A maioria homens. What the fuck? Então elas tentam convencer ele a não ligar a máquina. E adivinha que piada faz um retorno? Tanta coisa incrível no mundo, tem coisas maravilhosas. Existe sopa, aquele... Você sabe quando... Ai, caraca, só consigo pensar em sopa. Olha pra mãe, olha pra mãe. Não tem mais graça, tá bom? E a piada foi tão boa que o vilão prefere se matar ao invés de continuar no filme. Com o vilão derrotado, elas descobrem que ele lia o livro que elas fizeram. E a representante do prefeito agradece, mas diz que vai ter que falar que elas armaram tudo e que vão fingir que estão prendendo elas para tirar elas de lá. Só que ao sair, as coisas pioram, pois do nada, um estereótipo de nerd começa a provocar elas fazendo perguntas estúpidas, a ponto da Erin dar um soco na cara dele, piorando ainda mais a fama delas. E agora vocês me perguntam, o vilão já foi derrotado? Então, o que falta acontecer nos últimos 40 fucking minutos de filme? Elas descobrem que era parte do plano dele se matar para virar um fantasma. Com isso, ele possui a Abby, mas logo depois pula para o corpo do Kevin, que volta para o seu local inicial, liga a máquina, quebrando a barreira. A Erin tenta avisar o prefeito, mas... Tem perigo, tem que mandar todo mundo sair! Vocês demoraram demais! Prefeito Kevin, vocês têm que me ouvir! Saiam da cidade! Saiam da cidade! É claro, aposto que um escândalo vai ajudar demais no seu caso, não é? E o resto das meninas tentam correr para o hotel. No caminho, a Erin encontra a Dan fazendo uma aparição surpresa no filme. Olha, eu não vou pra Chinatown, não levo doidas e não tô nem aí pros fantasmas. Ah, ele disse! Enquanto isso, as meninas, no caminho do hotel, descem do carro, pois aparentemente tem muita coisa na frente e elas terão que ir a pé. Só que aí, o Slimer aparece e rouba o carro, abrindo o caminho para elas. Prestem atenção nisso. Nessa cena, ela claramente diz... O trânsito não há aprendizado. Tem que ser a pé. Isso faz parecer que tem muita coisa na frente do carro delas, não é? Afinal, para você ter que descer do carro e ir a pé, deve ter muita tralha, um trânsito, ou sei lá, muitos fantasmas na frente. Só que não. Quando o Slimer bate com o carro, vemos que apenas tinha uma máquina de cachorro-quente na frente. Apenas isso! A câmera tenta aproximar e cortar para não vermos o fundo, mas dá pra ver claramente que não tem nada atrás do carrinho. Que barreira grande para ter que ir a pé, não é? Ao chegar lá, elas são atacadas por fantasmas possuindo balões, e até tem um Stay Puft, só que elas são salvas pela Erin que... Pera, como ela conseguiu o uniforme e o equipamento dela? Ela estava na rua e o carro delas foi roubado pelo Slimer. Vocês querem realmente que eu acredite que ela correu até a base delas, se equipou e conseguiu encontrar com as amigas dela a tempo? Só... vamos acabar com isso, ok? O vilão usa o corpo do Kevin para paralisar os policiais e invocar fantasmas para atacar as garotas. Na cena de ação mais bagunçada desse filme, com cambalhotas desnecessárias, cortes sem sentido e principalmente piadas sem graça. Quando elas finalmente conseguem entrar no hotel, ele se livra do corpo do Kevin e pedem para elas escolher uma forma, porque eu acho que a originalidade estava em falta, não é? Ele então vira o fantasma do logo e fica do tamanho de um prédio. E agora, para prendê-lo, elas têm que cruzar os raios no portal para reverter o processo e criar uma armadilha gigante. Nem um pouco copiando o primeiro filme, não é? Mas claro, elas não têm energia suficiente. Só que o Slimer reaparece com o carro, então elas atiram no reator do carro para criar uma explosão para reverter o processo. Então, bom saber que perdemos tempo cruzando os raios, não é? Todos os fantasmas começam a ser capturados, menos o vilão principal. E para ele soltar de onde ele está se segurando, elas atiram no saco dele? Pera, fantasma tem saco? Só que como esse filme se recusa a acabar, o vilão segura a Abby e cai no portal junto com ela.
Só que a Erin, convenientemente, encontra um gancho no chão e se joga no portal para resgatar a amiga dela. Erin, não te abandono mais. Porque, claro, o abandono era realmente o tema desse filme. Depois de salvar o dia, a assistente do prefeito diz que elas podem trabalhar agora sendo financiadas pelo governo. Com isso, elas pagam o posto de bombeiros como base e temos uma cena agora com o ator que fazia o Winston sendo mostrado como tio da Patty. E claro, temos o retorno dessa joia. Eu só queria uma proporção razoável de bolinhas na sopa. Isso é uma piscina de bolinhas. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Temos uma cena pós-créditos mostrando a cidade agradecendo elas. E para completar com a cereja do bolo de merda, temos mais uma cena bem no finalzinho dos créditos, onde a Patty está ouvindo uma gravação e diz isso. Que foi? Ouviu alguma coisa? Vi uma coisa esquisita. O que é azul? Porque, claro, o estúdio realmente achou que teria uma sequência e já não bastava copiar da pior forma o primeiro filme, que tal literalmente pegar o vilão dele para o próximo filme, não é? Só um minutinho, tá bom, gente? E aí, alguma notícia sobre o filme? Ainda sem muita mudança. Fale sobre ele, fale sua opinião. Falar ainda mais da minha opinião. O espírito só vai enfraquecer se você dizer o que pensa do filme, entendeu? Ok. Sai daqui, seu demônio, morre! Olha, são casos como esse que tem tanta coisa errada que eu nem sei exatamente pra onde apontar. Tipo, eu poderia fazer um quick save, já que mais ou menos sei onde o filme começa a desabar. Eu poderia fazer um side quest explicando como os personagens não evoluem e só pioram ao longo do filme. Mas aí eu reparei uma coisa. O motivo principal desse filme falhar é exatamente esse: o excesso. Eu vou explicar. Nesse filme eles acham que quanto maior, melhor, e isso por consequência acaba poluindo várias cenas do filme. Eu vou dar alguns exemplos. Armas, coloque o máximo que puder, mesmo que a maioria não faça sentido, coloque o máximo que puder. Ação, faça ser o mais exagerada possível. E claro, com o tempo isso estraga o que deveria ser o ponto-chave do filme. Porque se for pensar bem, esse filme não é nada mais do que uma versão exagerada do primeiro. 3 cientistas e uma pessoa que só queria um trampo? Check. História de origem da formação de um grupo onde até o prefeito se envolve? Check. E principalmente o vilão, que deixa escolher sua forma final. O problema é que no primeiro, a simplicidade ajudava bastante, e principalmente trazia muitos riscos. Porque por mais que eles tinham armas, eram apenas as Proton Packs e as armadilhas. Tirando isso, o resto era pura estratégia. E outra coisa que ajudava eram os cenários. Boa parte das lutas eram feitas em locais fechados, e com o perigo que as Proton Packs causam, eles tinham que tomar muito cuidado com cada tiro. E quanto ao 2016, todas as lutas são feitas em espaços abertos, e se são locais fechados, elas não pensam 2 vezes em disparar para todo lado. Elas também têm tantas armas diferentes, com tanto poder de fogo, que qualquer risco de uma cena vai pro ralo fácil. Sem falar que aparentemente ninguém tá levando isso a sério. No original, quando eles ligam a Proton Pack, eles fazem isso. Ligue o meu. Eles pegam distância, pois sabem o perigo que estão, e apertados em um elevador, piora ainda mais as coisas. Agora no 2016... Beleza, vou ligar a máquina, hein? Gostei do ronco dessa belezinha. Elas ligam seus aparelhos em um beco qualquer, sem risco algum, e qualquer acidente é tratado como piada. E outra cena que mostra bastante o quanto dane-se está esse filme é
é o clássico cruzamento de raios. No original eles falam isso antes de pegar o Slimer, pois mesmo estando em um local mais aberto, não pode haver riscos. Há uma coisa importante que eu esqueci de dizer. Foi. Não cruzem os raios. Seria ruim como? Tente imaginar a vida como você a conhece, cessando instantaneamente todas as moléculas do seu corpo explodindo à velocidade da luz. Agora, como isso acontece no 2016? Ô, Harry, eu esqueci de avisar. Não deixe o seu raio se misturar com o meu raio. É poder demais. Causaria uma reação. O raio retornaria na direção do seu corpo e todos os átomos implodiriam. Devo lembrar que elas estão atirando com essas armas em cima de uma plateia inteira em um show de rock? E só agora elas lembram desse detalhe? Se bem que se o filme não quer levar isso a sério, por que eu devo levar isso a sério, não é? Só que aí vocês não veem que se o filme não se leva a sério, boa parte das cenas que deveriam ser levadas a sério acabam tendo a mesma consequência. Pois boa parte dessas cenas vem seguidas de uma piada ou se não são reutilizadas várias vezes. No original temos apenas uma cena com os 4 caça-fantasmas aliando para atirar, afinal é o clímax do filme e tem que ser importante. Agora no 2016 temos não uma, nem duas, mas 3 cenas delas alinhando para atirar. O que tira totalmente o destaque dessa cena, pois ela acaba sendo bem repetitiva. Caso vocês ainda não estejam convencidos, lembram o que eu falei pra vocês sobre o cruzamento de raios? No original foi feito como uma última estratégia e tinha um risco enorme. A porta abre para os 2 lados. Invertemos o fluxo de partículas através da passagem, cruzando nossos raios. Desculpe, Ego, mas você disse que cruzar os raios era perigoso. Existe uma chance muito pequena de podermos sobreviver. E eles sabem que o risco é tão grande que eles até se despedem antes de atirar. Até o outro mundo, Ray. Foi bom trabalharmos juntos, bitch. Agora, como mostrado no 2016, elas falam do risco de uma forma qualquer e até seguem a ideia de cruzar os raios no portal. Porém, não funciona. Elas têm que explodir um carro dentro do portal para funcionar. Até o Afterlife, que teve aparelhos novos, manteve a simplicidade. Como, por exemplo, as únicas coisas novas são um taser e uma armadilha de controle remoto, que, lembrando, pode ser quebrada facilmente, o que inclui um pouco de estratégia. No primeiro filme, tudo que era dito também valia a pena, ou era usado de alguma forma, mas nesse filme, boa parte das cenas importantes não valem nada. Isso é, se você conseguir chegar até alguma delas. Porque lembram que eu falei pra vocês que o diretor gostava bastante de improviso? Quando o improviso é feito de uma maneira correta, ele pode gerar cenas que acrescentam bastante ao filme, como de alguns exemplos famosos. Como, por exemplo, a cena do Coringa brigando com o controle porque as explosões do set atrasaram. Ou também o Leonardo DiCaprio improvisando uma cena com um corte em sua mão, acrescentando ainda mais ao personagem. Mas nesse filme temos várias cenas onde a história é para totalmente para vermos personagens falando merda e parece que não acaba mais. Um fantasma jogou ele pela janela. É, que nem o Patrick Swayze. Isso aí, era meu professor de dança e tava me ensinando o ritmo quente. É que o coelho já saiu da cartola e eles querem que a gente coloque de volta. Mas se o coelho já saiu, é eu meio sei, difícil. eu sei disso, mas é possível. O ditado é assim, É se o só um coelho já saiu da ditado, cartola, sua porque culpa. todo... Como é que ele dança? Assim. Não, leva fé, eu tô dizendo, esse cara tem pegada, ele desce. Dança aí! Não! Não é nada disso, não rola nada disso. Ele é duro. Garoto. Tem dente demais naquela boca. E eu juro por Deus, toda vez que uma cena parava só pra ver o personagem falando merda, eu estava quase gritando. É claro que eu misturei dois filmes do O Pé. melhor é Matador de Aluguel. Ai, adorei Matador de Aluguel. E Foi um Caçador filme... de- Shut the fuck up, no one cares. Know your fucking place, trash. Sem falar que toda vez que eles traziam aquela maldita piada da sopa, eu estava cada vez mais perto de jogar meu PC pela janela. E claro, o humor é relativo. Às vezes o que eu acho engraçado, vocês não vão achar engraçado e vice-versa. Mas eu me recuso a acreditar que tem pessoas que legitimamente curtem esse filme com piadas nesse nível. Vocês sabem quantas leis federais infringem todo dia? Uma, Não. duas. Quiabo com ovinho, adoro quiabo. Que estranho, né? Meus óculos! Ah, não, peraí, tá aqui! Tá na minha mão! Why? Why?
Why? Why, oh God fucking... E melhor ainda, a mídia adorou ser fazendo matéria sobre a supostamente melhor piada do filme, que foi improvisada pelo Chris Hemsworth. E digo qual era essa piada? Eu posso trazer o meu macaco pro trabalho? Eu sou alérgica a macacos. Eu não tenho macaco. É cachorro. O nome dele é macaco. O nome do seu cachorro é macaco? Macaco. Sério, eles olharam para essa piada e acharam que ela era a melhor piada do filme, sendo que sabemos qual era claramente a piada superior. Porque, na moral, pra que se preocupar com uma história ou problemas sérios quando podemos ficar falando do namorado da nossa amiga, agir feito idiotas do nada, ou dar em cima do segurança bonito, porém burro feito uma porta? Pra que se preocupar? Todos podemos fazer piadas e frases feitas a todo momento. Todos podem ser engraçados! E quando todo mundo tenta ser engraçado, não tem graça nenhuma. Porque pra mim, pior do que um filme ruim é uma comédia ruim. Porque claro, não adianta nada ter um filme com uma história que parece que não anda, onde perdemos os primeiros 20 minutos em uma mansão que nunca mais voltamos no filme. Como também temos um universo onde todos os homens aparentemente são apenas burros misóginos e todas as mulheres são inteligentes e bem comportadas, a não ser que o roteiro queira que elas ajam feito idiotas ou apenas sirvam para dar em cima dos caras. E principalmente piadas tão sem graça que fazem cada um ter a gêmea que merece parecer a merda mais engraçada que eu já vi. E só por causa disso, Que foi? Ok. Me mande o portal. E eu vou pôr um fim nisso. Não tinha um lugar mais seguro pra abrir esse portal, não? Aí, perder a chance de usar com você? E... como é que você conseguiu esse carro? Se eu te contasse, eu teria que matar vocês. Nossa, Zero, você ainda me mata com uma dessas. Ok, então. Vamos atrás daquele filme. Ei, eu quero dirigir dessa vez. Cara, você não falou que sabia dirigir? Sabia dirigir, não. Eu disse que eu queria dirigir. Agora a gente pega ele. Mas quem é que vai pegar a gente? Ih, caralho! Vira? Eu disse que a gente pegava ele. Prontos? Prontos. Prontos. Tamo quase lá. Zero, usa a armadilha. Beleza.
Realmente deu certo? É. A gente pegou ele. Acabou. Vamos nos livrar dele. Não, peraí. Eu acho que ainda tem a dizer umas coisas sobre ele. O filme mal conseguiu render, e por mais que os críticos amaram, o público em geral não se agradou com esse filme, cancelando qualquer chance de sequência. E eles estavam tão seguros que isso daria certo, que não apenas mais 2 sequências já estavam sendo planejadas, como até um jogo feito pela Fire Forge Games foi publicado, pela Activision. Mas o jogo é tão devagar e sem graça como o filme, que foi votado como um dos piores jogos de 2016, e a companhia que desenvolveu esse jogo chegou até falir depois do lançamento. E sim, ele também foi removido da Steam. O diretor do filme também ficou bastante conhecido por não aceitar críticas negativas, além de sempre ficar nervoso com qualquer comentário negativo sobre o filme. Depois do lançamento do Afterlife, um novo pack chamado Ghostbusters The Ultimate Collection havia sido lançado. No último pack havia os filmes 1, 2 e 2016, mas no Ultimate Collection o 2016 não está presente. E com isso o diretor foi reclamar no Twitter dizendo: Sony, eu sei que deve ser um erro. Nós temos muitos fãs e Bill, Dan e Ernie estavam nesse filme, e ele ganhou o Kids' Choice Awards de melhor longa-metragem no ano que foi lançado. Então eu acho que isso foi apenas um descuido, porque Kids' Choice Awards, um ótimo exemplo de premiação. Afinal, sabe o que mais ganhou lá? Alvin e os Esquilos 3. E por causa dessas reclamações, o 2016 foi colocado mais tarde como download digital. Mas duvido que alguém compre o set na intenção de ter esse filme como parte da coleção. O universo de 2016 atualmente é considerado como um universo alternativo da linha principal, e é chamado de Ghostbusters Answer the Call. Nos comics, um evento chamado Ghostbusters Crossing Over, as meninas foram chamadas para ajudar, incluindo o Kevin, e o universo deles ganhou até a própria denominação como 80-C. E nessa linha de comics, não são elas, mas vários caça-fantasmas de mídias diferentes se reúnem para ajudar na causa, e elas até fazem uma aparição em uma mini campanha em Lego Dimensions. E claro, coisas do Answer the Call foram parar em Afterlife, com a ideia de uma equipe nova e novos equipamentos. Mas claramente Afterlife tem melhores personagens, uma melhor história e principalmente uma protagonista feminina que vale mais do que as 4 desse filme. E com tanta desgraça que esse filme trouxe, parecia que não havia mais jeito e que a franquia estava realmente morta. Porém, com o sucesso do jogo desde seu lançamento e com a grande fanbase que a franquia tem, o Afterlife mostrou que ainda há esperança e que ainda podemos ver luz no meio da escuridão. E querem saber onde eu colocarei esse filme na lista? Eu colocaria em uma categoria totalmente nova chamada Abismo, pois definitivamente não vale a pena ver. E antes que falem, nossa Jeff, você sabia que tem uma versão estendida desse filme? Eu sei, pois eu vi ela. Sim, para garantir que ninguém viesse reclamar que eu vi a versão errada, eu vi a versão com mais conteúdo possível para jogar, pois são 2 horas e 13 minutos, comparado a 1 hora e 56 minutos da versão original. Sim, mais ou menos 20 minutos a mais de piadas ruins e constante assédio. O que mais um reviewer como eu poderia querer? Obrigado, eu acho. Isso foi tudo muito bonitinho, mas... E agora, como é que a gente vai se livrar dessa coisa? Bem, eu acho que eu tenho uma ideia. Bom, isso foi uma maneira estranha de aproveitar a sexta-feira. Eu vejo vocês depois. Até segunda. Eu sou o Jeff the Reviewer e espero que tenham gostado do Cyber Terror desse ano. E sim, será uma tradição anual que nem o Jim Kerman. Espero que tenham gostado e... bem, até o ano que vem. Opa, pera aí, eu também tô querendo uma carona.